Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! O meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver uma nova pesquisa que fala como a Terra se formou, como que a distribuição dos elementos químicos ocorreu na Terra, por que existe ausência de determinados elementos, ou seja, como a Terra se moldou desde o início, desde a sua formação. Vamos entender toda essa história que é muito importante. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil e a campanha sempre valendo. Adote um divulgador científico. Pode ser qualquer um, de qualquer área, mas adote ele, porque divulgar ciência de qualquer maneira é muito complicado. No Brasil, ninguém ajuda a gente, então a gente precisa da ajuda de vocês. Nesse programa aqui, e em mais alguns outros vídeos que eu vou fazer, eu vou falar bastante sobre a formação do planeta Terra. Eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, o que a gente chama do estado da arte das pesquisas sobre como o planeta Terra se formou, como que os elementos químicos se distribuíram dentro do planeta Terra, como que os elementos voláteis se distribuíram, como que o carbono, por exemplo, se distribuiu dentro da Terra, o carbono que é essencial para a vida, e como outros elementos se distribuíram também. E por que o planeta, nosso planeta, ele tem a ausência de alguns elementos e as implicações de tudo isso. Essa semana, na revista Nature, saíram 2 artigos comentando sobre isso, divulgando pesquisas importantes sobre isso, pesquisadores da Universidade de Oxford, e na Astronomy and Astrophysics também saiu um artigo sobre isso. Então, eu vou fazer, na verdade, 3 vídeos, para não ficar um vídeo muito grande, falando sobre isso. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai discutir um pouco melhor a formação do planeta Terra. Como que a Terra se formou? Isso é uma grande pergunta que é feita, vamos dizer assim, que de maneira geral, em linhas gerais, a gente sabe, os astrônomos ou os cientistas planetários, eles sabem como que a Terra se formou. Basicamente, você tinha lá a formação de uma estrela, no caso é o Sol. Ao redor dessa estrela se formou um disco protoplanetário. Esse disco protoplanetário constituído de poeira e gás. A poeira e o gás começou a se condensar em determinados pontos desse disco. Essa condensação foi dando origem aos planetas. Deu origem aos planetas rochosos, deu origem aos planetas gasosos, aos gigantes congelados. O que restou virou cometa, virou asteroide. Ou seja, basicamente, em linhas gerais, a gente sabe como que isso aconteceu. Essas pequenas condensações de gás e poeira, os cientistas planetários dão alguns nomes para elas. Alguns chamam de planetesimais, que eram, digamos assim, o passo anterior de virar planeta. Um planeta, na verdade, ele é formado pela condensação de muitos planetesimais. Basicamente é assim que acontece a formação de um planeta. Ou seja, em linhas gerais, mais ou menos, a formação do planeta Terra é isso. Esse período aí deve ter durado cerca de 100 milhões de anos para que os planetesimais fossem se condensando, fossem se aglutinando, fossem crescendo. Esse é o modelo da acreção que os cientistas planetários chamam, porque você começa com poucos planetesimais e à medida que o tempo vai passando, esses planetesimais vão agregando outros, ou seja, vai acrescendo, vão crescendo de tamanho. E esse modelo chama o modelo da acreção. Como eu falei para vocês, essa visão geral é muito bem definida, isso aí os astrônomos têm muito bem definido, porém existem detalhes em todo o processo da formação da Terra que não são bem entendidos. E esses detalhes são cruciais, são de suma importância para a gente entender muita coisa sobre o nosso planeta. Uma grande questão que existe, por exemplo, é a seguinte:
Por que que o planeta Terra ele tem uma ausência de determinados elementos que a gente sabia que existiam na nebulosa protoplanetária ou no disco protoplanetário? Por que que no planeta Terra a gente não tem esses elementos? Por exemplo, o zinco, o cobre, o chumbo, a prata, bismuto, entre outros. Por que que a Terra ela é empobrecida nesses elementos químicos? Existia, digamos assim, até hoje uma explicação para isso. A explicação é que a Terra se formou numa parte do disco protoplanetário que você não tinha esses elementos, e no decorrer do tempo, devido à colisão de asteroides, de cometas com a Terra, uma pequena quantidade desses elementos foi sendo agregada ao nosso planeta. Esse modelo explica muito bem isso, mas ele não explica uma coisa muito interessante. Por que que, embora a Terra tenha a ausência desses elementos que eu falei, ela tem abundância de outros elementos, como um elemento muito interessante chamado índio. O elemento índio hoje ele é usado muito em componentes eletrônicos e tudo mais, televisão de plasma, usa muito esse elemento. Por que que a Terra é enriquecida em índio, por exemplo, e é empobrecida nos outros elementos? O que que aconteceu? Esse modelo que eu falei para vocês, de que a Terra cresceu sem esses elementos e eles foram adicionados, explica uma parte da história, mas não explica a abundância de índio. E isso aí criou uma grande dúvida na cabeça dos cientistas planetários, porque pode ser que todo o modelo que eles usaram até hoje para a formação do planeta Terra esteja errado. Porque se esse modelo tivesse vigente, era para a Terra ter essa distribuição desses elementos. Como na ciência não adianta você ficar simplesmente conjecturando, esse grupo de pesquisadores resolveu fazer um experimento, porque na ciência é assim, você tem uma questão, você cria ali as suas perguntas para ela, você pensa num experimento para tentar responder, a partir do experimento você vai criar suas hipóteses e assim por diante. Então esse grupo de pesquisadores resolveu então fazer um experimento. Literalmente eles colocaram a mão na massa. Eles criaram uma fornalha. Nessa fornalha eles iam aquecer um material semelhante ao material que você tinha na Terra no início da sua formação. Você iria aquecer aquele material nas condições atmosféricas de baixa oxidação e tudo mais, e você ia começar a verificar a perda de todos esses elementos. Será que em algum momento ali, na formação do planeta Terra, porque a Terra sofreu várias colisões, esses planetesimais que acabaram se aglutinando, eles estavam num estado muito quente. A Terra não era como ela é hoje, fria. A Terra era quente, era um oceano de lava, na verdade, tudo isso aqui. Então, esses planetesimais que foram se agregando, eles se agregavam aí. Será que no momento em que eles estavam se agregando, o calor era muito grande e esses elementos voláteis acabaram escapando, ou foi em algum outro momento? Então, nada melhor do que fazer esse experimento. Então, numa série lá particular dos experimentos, os pesquisadores derreteram rochas a 1.300 graus Celsius em condições de pouco oxigênio e determinaram quantos elementos distintos voláteis eram evaporados pela lava derretida. Então eles foram lá, esquentaram a rocha virou lava a 1.300 graus com pouco oxigênio, reproduzindo a atmosfera da Terra, e ela começou a perder os elementos. Então, durante o experimento, cada elemento de interesse evaporava em diferentes quantidades. As amostras, então, evaporou lá um elemento. Eles pegavam a amostra de lava, resfriavam aquela amostra e estudavam o padrão de perda daquele elemento químico. Ia lá, continuava esquentando, de novo, perdia o elemento, resfriavam a lava e aí iam fazendo esse experimento até você ter toda a lista de elementos que você gostaria de estudar. E os experimentos que eles fizeram mostraram que a volatilidade medida na lava derretida concordava com o padrão de depressão observado na Terra. Em particular no caso do índio, onde a volatilidade concordava exatamente com a abundância dele observada no nosso planeta. Ou seja, na lista ali de todos os elementos, o índio era o último, por isso que a Terra foi resfriando. À medida que ela foi resfriando, o índio foi ficando aqui em abundância. Os outros elementos, que eram mais voláteis, enquanto a Terra era quente, eles iam perdendo. E esse experimento dos pesquisadores mostrou que
esse fato de ter uma situação de um aquecimento muito grande faria com que esses elementos voláteis se perdessem. Deu para entender mais ou menos o experimento deles? Então, eles fizeram todo esse experimento. Agora eles precisam transportar isso que eles fizeram em laboratório para a Terra na realidade. E os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão: deve ter existido algum momento, existiu um determinado momento na formação do planeta Terra, quando esses planetesimais estavam se aglutinando, como eu falei, que a Terra era muito quente e a atmosfera tinha pouco oxigênio. Nesse momento, os elementos começaram a ser perdidos. A gente teve perda de todos aqueles elementos, aquela lista que eu falei, e muitos outros. Então começou a perder aqueles elementos. À medida que a Terra foi esfriando, o Índio não conseguiu ser perdido e ficou aqui na Terra. Então, isso pode ter acontecido ou no momento em que os planetesimais estavam se aglutinando, estavam sendo agregados para formar a Terra, ou num momento posterior. A gente sabe que a hipótese hoje mais vigente para a formação da Lua é que a Terra sofreu o impacto de um objeto chamado Theia, do tamanho de Marte, mais ou menos. Esse impacto, na verdade, o que aconteceu quando esse grande objeto bateu com a Terra? Teve um grande aquecimento. Durante esse grande aquecimento, a Terra pode ter perdido todos esses elementos voláteis saíram da Terra, a Terra perdeu todos eles. O Índio ela não perdeu, porque ele demora mais, então a Terra teve tempo de resfriar. Com isso, a Lua foi formada, a Terra resfriou. No que a Terra resfriou, ela teve a ausência dos elementos voláteis e teve a permanência do Índio. Então, são duas hipóteses que podem explicar isso. Ou foi no começo da formação do planeta Terra, ou no momento da formação da Lua, quando o Theia, ou esse objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, se chocou com o nosso planeta. Aí vocês devem perguntar o que isso tem a ver com a formação da Lua. Tem tudo a ver, da Lua, da Terra. Tem tudo a ver, porque a formação dos planetas, a melhor maneira de estudar a formação de planetas é estudando os elementos voláteis, como eles foram sendo perdidos ou como eles foram ficando em abundância. Ou seja, estudar a quantidade dos elementos químicos existentes no nosso planeta nos conta a história de formação do nosso planeta. A geoquímica, que é um ramo da geofísica, ela estuda muito isso, a geotermia também. Então a geoquímica misturada com a geotermia, esses dois ramos, eles estudam essa área da formação do planeta. O importante é que o experimento que esses pesquisadores fizeram, ele concorda muito bem, está muito de acordo, tem um match muito bom com os dados observados nas rochas que são pesquisadas. Então isso aí seria uma explicação muito boa. O que esses pesquisadores querem fazer agora é repetir esse experimento para outros elementos químicos e aí poder entender realmente como o planeta Terra se formou. Mas hoje o que a gente tem de estado da arte da formação do planeta Terra é isso. Existiu um momento que era muito quente. Nesse momento que era muito quente, o momento em que os planetesimais estavam se aglutinando, a Terra começou a perder uma série de elementos. E isso é estudado porque isso deixa registro, e esses registros, esses padrões, a gente consegue estudar. Será que deu para entender? Ou ficou muito complicado tudo isso? É muito interessante porque entender a formação do planeta Terra não é algo fácil. Como eu falei lá no começo, a gente entende de maneira geral, mas esses detalhes, o porquê da Terra não ter esses elementos, e são elementos importantes economicamente, ainda tem esse outro fator. Por que a Terra não é enriquecida com esses elementos que são tão importantes? E por que ela é enriquecida com outros elementos? Então, essa abundância, essa falta de elementos químicos nos conta tudo sobre a formação do nosso planeta. E isso é o que a gente tem hoje, que a gente chama de estado da arte do entendimento da formação do planeta Terra. Muito bem, pessoal, esse era o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui para falar sobre a formação da Terra, a constituição química da Terra, a importância de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aí nos comentários se ficou muito complicado ou se vocês conseguiram entender razoavelmente bem. Se ficou muito complicado, eu tento explicar de uma outra maneira em outro vídeo ou numa live ou alguma coisa, mas deixem aí nos comentários, que é importante para eu saber. É um tema que eu gosto muito porque é a minha área, que é a geofísica, na verdade, e entender a formação do planeta Terra, que é algo assim
muito misterioso. Então, esse é só o primeiro vídeo dessa série, eu vou gravar os outros aqui para soltar para vocês também, mas eu quero o feedback de vocês, por favor, deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!